A paz do Senhor, tudo bem? Espero que sim. Que o seu dia seja um dia abençoado. Desejo que Deus venha cumprir todos os sonhos, promessas e propósitos na sua vida e na vida da sua família. Uma vida com propósitos é aquilo que Deus nos chama para vivermos. Que possamos viver os propósitos de Cristo na nossa vida. Vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje? A palavra de Deus que ele me instigou a ler com vocês hoje está no livro de Esther. A gente está estudando Esther agora na EBD. Provavelmente essa semana já trarei um estudo profundo sobre o livro de Esther, até como um subsídio aí para os professores. Subsídio, né? A gente tem maneira de falar subsídio, mas subsídio. Subsídio para os professores, eu creio que irá agregar muito na vida de vocês. Provavelmente entre terça e quarta-feira está saindo esse estudo. Eu gostaria de ler aqui com vocês, irmãos, no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. É um versículo chave quando a gente pensa em propósitos. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino. A última parte. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino. Em outras palavras, e quem sabe tu não foi levantada para esse tempo. Uma palavra muito poderosa, porque vocês já pararam para pensar por que nós não nascemos em outra época? Por que eu e você não nascemos, por exemplo, sei lá, na Idade Média, ou na Primeira ou Segunda Guerra Mundial, ou por que não nascemos nos tempos de Jesus? Por que nascemos no século XX ou no século XXI? Algum propósito tem. Deus não nos colocou aqui à toa. Então, o Senhor nos colocou nesse tempo para realizar algo. Não estamos aqui nem de passagem, nem de brincadeira. Algo Deus quer fazer conosco neste tempo. Este canal no YouTube é fruto disso também. Afinal de contas, eu e meu esposo, por um tempo, ficamos pensando: por que Deus nos colocou neste tempo? Como podemos impactar a nossa geração nesse tempo? No pleno século XXI, nós temos todas as disponibilidades de redes sociais, internet, onde a gente não consegue ir com os nossos pés, a internet vai por nós, através do YouTube, TikTok, Instagram, Facebook e tantas outras redes sociais que temos por aí. Então, para este tempo, Deus quer nos levantar. E a pergunta que fica é: Ele quer nos levantar para quê e por quê? Qual o propósito de Deus na minha e na tua vida? Você já descobriu o propósito de Deus para com você? Quando você acorda todos os dias, por exemplo, quando tu acordaste hoje, você acordou com qual propósito? Porque propósito é diferente de objetivo. O objetivo é aquilo que você traça como algo para o seu futuro, muitas vezes em benefício próprio. Mas o propósito é diferente. O propósito não é só para você. O propósito é para atingir e impactar outras vidas. Quando a gente vê um médico, falo como enfermeira, você vai conversar com ele, uma boa parte desses médicos, eles falam que isso é o propósito de vida deles, que é salvar vidas. Então muitos não vão fazer medicina por dinheiro, vão fazer por um propósito, até porque eles ganham até menos do que muitas vezes mereciam. Quando você vê um missionário na obra missionária, e você vai perguntar para ele: por que você, missionário, sofrendo tanto, correndo risco, às vezes até de morte? Porque ele tem um propósito de impactar vidas, levar vidas a Jesus, levar vidas a Deus. Então, o propósito, ele nos livra da depressão, da tristeza, porque quando você tem um propósito, você vai rumo àquele objetivo, nada e nem ninguém te para. Não é uma tristeza, uma palavra um pouco atravessada que vai te fazer parar. Tem até uma frase que diz que se você for parar a cada cão morto que late para você no caminho, você nunca chega no seu propósito.
Então você tem que deixar todos os cães latindo para trás e prosseguir firme. Ou seja, na caminhada você não para por nada. Quando você tem um propósito, você vai firme naquele propósito. Nada nem ninguém te barram, nada nem ninguém te para no caminho. Só que para isso, muitas vezes, eu e você temos que nos abnegar de nós mesmos e colocarmos a nossa vida na mão de Deus. E quando a nossa vida está na mão de Deus, a gente consegue perguntar ao Senhor: Senhor, qual é o propósito do Senhor para minha vida? Por que eu nasci? Por que estou aqui? A gente sabe que o propósito primário do ser humano é glorificar e gozar a Deus eternamente. O maior propósito da vida humana é você adorar a Deus, servir ao Senhor. Amém. Mas como você fará isso? Pensando que a sua vida aqui refletirá na eternidade, com Deus ou sem Deus. Então, o nosso propósito faz toda a diferença. Quando você acorda de manhã, qual é o seu propósito? Por que vieste ao mundo? O que você faz que impacta outras vidas? É isso que Deus tem colocado no meu coração para meditarmos nesta manhã, neste dia. Sabemos que, de modo geral, porque cada um tem o seu particular com Deus, cada crente possui o propósito de ser sal da terra e luz do mundo. Você é o sal que salga, é aquele que conserva os bons valores, os bons princípios, conserva as morais judaico-cristãs, é aquele que conserva a fidelidade a Deus, que no mundo decaído conserva os bons valores. E você é a luz do mundo, porque você reflete a luz de Jesus. A luz, quando a gente a liga, a gente pode ligá-la num palácio e ela vai continuar sendo aquela boa luz que ilumina. E se ligarmos num chiqueiro, ela não se contamina, ela não escurece, nada muda, ela continua sendo luz. Nós, em todos os lugares que vamos, temos que ser luz. Um dos nossos maiores propósitos diante de Deus é sermos esse sal da terra e a luz do mundo. Mas com certeza Deus tem, além disso, um chamado também específico para mim e para você. Qual é o chamado que o Senhor tem na minha e na sua vida? Eu lembro que há anos atrás, eu nunca vou me esquecer de um sonho que eu tive. Foi um sonho com uma irmã, o marido dela era o pastor da nossa igreja, e ela era uma das responsáveis, né, do círculo de oração, essas coisas. E no sonho, ela vinha até mim, a gente estava num culto, ela me abraçava no sonho, falava em línguas, era um sonho muito profundo, eram línguas muito diferentes, e Deus usava ela e falava assim: tem um propósito específico e diferenciado na sua vida. Um propósito específico e diferenciado. E ali eu acordei, fiquei com aquilo na minha mente. Eu falei: Jesus falou comigo hoje através desse sonho. E passou. Aí não deu uma semana, teve um congresso, né, com a mocidade e tal. E aí o irmão que estava pregando, Deus usou ele na palavra dizendo: tem aqui alguma jovem que Deus não me revelou quem é, mas que Deus manda te dizer que tem na sua vida um propósito específico e diferenciado. Como no sonho, sabe? As mesmas palavras do sonho. E ali Deus foi confirmando essa palavra por semanas e semanas, com pessoas, né, pregadores, através da palavra, pregadores que eu nunca nem tinha visto na vida. E eu comecei a orar a Deus e Deus foi me revelando qual era esse propósito. Porque viver sem propósito é terrível, irmãos. Quem vive sem propósito não tem objetivo, não sabe para onde vai nem como anda. Mas quando você tem um propósito diante de Deus, você sabe que ele não vem de ti, mas vem de Deus. Por exemplo, José. A gente vê muitas pessoas com pregações aí emocionais, dizendo sonhos, sonhos de Deus, assim como José sonhou. Mas José, ele sonhou um sonho de Deus não como uma aspiração humana. Quando a gente ouve esse tipo de pregação, de sensacionalismo para mexer com o nosso emocional, quem está pregando está querendo dizer assim: viva os sonhos de Deus, ou seja, os seus objetivos são sonhos de Deus para você. E com José não foi assim, ele não teve da mente dele
o propósito de ser governador do Egito, de passar pelo que ele passou. O sonho, o propósito que Deus tinha na vida de José, quem deu foi Deus para José. Então, quando eu pergunto para você qual é o seu propósito diante de Deus, qual é o seu propósito de vida, não são aspirações humanas suas querendo conquistar algo, mas é aquilo que Deus revelou a você que ele tem na sua vida. E aí, a partir daí, você começa a caminhar fazendo a sua parte, entende? É diferente. O propósito de Deus na vida do homem é diferente. Não são aspirações humanas, mas é aquilo que ele quer de mim, de você. Porque muitas vezes, como aspirações humanas, eu e você gostaríamos, sei lá, de viver na Europa, gostaríamos de ser milionários, gostaríamos de não termos nenhum tipo de problema nas nossas vidas. Mas o propósito de Deus, muitas vezes, não é esse. E aí, aquilo que Deus ele tem como propósito para nós, e ele vai nos revelando, vai falando conosco através da palavra, nos leva a caminhar muitas vezes por situações áridas, por circunstâncias difíceis, mas a gente não para, porque a gente sabe qual é o propósito dele para com as nossas vidas. Então, seja como um José, não um José que tem aspirações por si mesmo e diz que são sonhos de Deus. Não. Até porque sonhos humanos, irmãos, a gente sonha e, sei lá, tem um desejo de comprar uma casa, mas muitas vezes nem vai acontecer aquilo. Na verdade, Deus ele não sonha, na verdade, Deus ele tem projetos. Os seus desígnios, eles não são paráveis. Os desígnios de Deus são desígnios firmes. Aquilo que ele estabelece é o que ele vai concretizar. Não são aspirações humanas que talvez não venham a acontecer. Desejos humanos que muitas vezes não vão acontecer, mas são projetos firmes do Senhor. Então, Deus ele tem projetos firmes, propósitos firmes, e muitas vezes ele vai nos revelar esses propósitos para que a gente faça a nossa parte e os propósitos dele venham se cumprir na nossa vida. Jesus teve uma vida com propósito, ele não veio aqui à toa, aleatoriamente, mas ele tinha um objetivo dado pelo Pai, né? Que é a salvação das nossas almas através de sua morte vicária na cruz do Calvário. Então ele é o maior exemplo de uma vida com propósito. Ele passou o deserto, ele passou por tentações, ele passou aflições, foi chamado de Beuzebu, expulsava demônios pelo próprio diabo. Ele veio para os seus o renegaram. Ele foi cuspido na cruz, humilhado, chicoteado, esbofeteado, mas ele cumpriu o propósito não dele, mas de Deus. Aquele propósito que Deus, o Pai, revelou a ele. Da mesma forma é na minha e na sua vida. Deus ele revela os propósitos para que eu e você possamos suportar o processo e lá na frente a gente vê o fruto das nossas mãos, do nosso trabalho, que todavia não é nosso, de nós mesmos, mas pela graça do Pai podemos chegar até lá. Então fique com essa palavra, creia que Deus ele é aquele que tem propósito na sua vida. Ele é o Deus que está contigo nas batalhas diárias para que você alcance o resultado final, o objetivo final, que é o propósito que ele tem para você. Se é ganhar almas, ganhe almas. Se é pregar o evangelho, pregue o evangelho. Se é louvar, louve ao Senhor. Se é perdoar o irmão que te ofendeu, perdoe. Mas em cada propósito, seja ele macro ou também propósitos diários que Deus tem para conosco, que nós possamos nos negar a nós mesmos e vivermos esses propósitos do Senhor. Ore a Deus para que Ele revele a você qual o propósito dele na sua vida. Essa vida é passageira e eu e você um dia estaremos diante dele, dando conta do que fazemos e do que não fazemos, daquilo que ele nos deu oportunidade de realizar e daquilo que tivemos oportunidade e não fizemos. Seremos julgados pelas nossas ações e pelas nossas omissões. Que eu e você possamos entender esse propósito e não vivamos uma vida aleatória, uma vida por viver, mas que eu e você tenhamos uma vida firme em Deus, uma vida que glorifique e exalte ao nome do Senhor. Fique com essa palavra para que Deus te edifique neste tempo
que Deus te levantou. Ele te levantou para quê? A rainha Esther foi levantada naquele tempo para um objetivo, para um propósito. O propósito de salvar o povo de Deus. E eu e você fomos levantados neste tempo para quê? O que eu e você possamos fazer nesse tempo para que o nome de Cristo seja glorificado e que vidas venham ser transformadas. Que Deus revele a você o propósito dele, amém? Assim como revelou a mim e revelou a tantas outras pessoas que o buscam, e quando busca, o Senhor é aquele que fala. Que Deus abençoe e edifique a sua vida. Que o propósito de Deus venha se cumprir. E se você não sabe para que foi chamado e não sabe o propósito que Deus tem contigo, que você ore e peça ao Senhor discernimento, que Ele a te revelará. Mas não viva uma vida aleatória, sem finalidade, sem objetivo, mas que todos os seus objetivos e finalidades sejam casados com o desejo do Senhor, sejam casados com o propósito que Deus tem para você. Amém? Fique na paz de Cristo. Se você gostou desse conteúdo, se te edificou de alguma forma, te levou à reflexão da sua vida, que você curta, que você se inscreva neste canal, deixe o seu pedido de oração, que nós estaremos orando por você e pela sua causa, e que Deus abençoe a sua vida grandemente. E vá lá comentar também outras coisas que você queira, seja um amém, um glória a Deus, e que o Senhor venha abençoar você e todos os propósitos que Ele tem na sua vida. Amém.